40 minutos fora aí. Não estou dizendo que eu necessariamente vou levar a aula até 10h30, mas nós temos que pelo menos fazer aqui uma introdução sobre agravo de instrumento. Então, vamos lá, agravo de instrumento. Nossa, o chat está muito ruim. Agravo de instrumento. Aonde que se encontra o agravo de instrumento? Está lá no artigo 1015 e seguinte, 1015 a 1021 do CPC. Eu já apertei errado aqui, peraí um minutinho, só dei um comando errado, salvei. Tá aí. Artigo 1015 a 1021 do CPC. Nós já adiantamos no que consiste o agravo de instrumento quando a gente estava estudando a apelação. E com o código atual não tem como ser diferente. Então, nós já mencionamos aqui que o agravo de instrumento é uma modalidade recursal, 1015 a 1021, pela qual a parte impugna uma decisão interlocutória. E aí, tirando previsões de leis especiais, no processo civil tradicional, no procedimento comum, a regra no processo civil é que o agravo de instrumento tem como objeto decisões interlocutórias. E aí não é como apelação, pode ser decisão interlocutória ou pode ser sentença. Não. Agravo de instrumento é para impugnar decisões interlocutórias. O asterisco que a gente coloca aí, fazendo menção ao que nós vimos na aula anterior, é que não é toda e qualquer decisão interlocutória. Então, o agravo de instrumento serve para impugnar algumas decisões interlocutórias, desde que haja previsão expressa nesse sentido. O que não vai dar tempo da gente analisar aqui é o artigo 1000, porque essas previsões estão por todos, né? Resumidamente, não está tudo ali, mas a título introdutório, nós devemos analisar o artigo 1015, que é vamos dizer assim, a impugnabilidade das decisões interlocutórias por agravo de instrumento. Então, vamos ver que não é bem assim como eu vou falar para vocês. Já adianto que eu vou falar algo que não é tão verdade, mas assim, para você saber se cabe agravo de instrumento ou não, lê o 1015. Se tiver no 1015, pode agravar. Se não tiver no 1015, não pode agravar. Eu só faço a menção, uma ressalva, no seguinte sentido. Eu falei, tirando as previsões de procedimentos especiais, no agravo de instrumento do processo civil comum, você utiliza o agravo de instrumento para impugnar a decisão interlocutória. Aí é uma análise de saber se a decisão interlocutória é impugnável de imediato ou não. Essa ressalva que eu faço às leis especiais, porque, por exemplo, lá na Lei de Recuperação Judicial e Falência, a Lei 11.101 de 2005, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo achar para os senhores. Vou tentar pegar aqui, eu tenho uma página, favoritos, que é das leis. Lei 11.101. Deixa eu ver se eu... Não sei se eu tô... Ah, isso aí, ó. Será que é isso? Ah, não. Estava lendo o artigo anterior errado. Olha aqui. Olha uma hipótese excepcional. Que eu falei, aqui não tem ou sentença ou decisão interlocutória, que é sempre decisão interlocutória. Eu faço ressalva à previsão de lei especial. Porque aqui, no artigo 100 da Lei de Falência, vai aparecer para vocês aí, ó. O professor de Direito Empresarial tem pavor disso que eu fiz, né? Lei de Falência, Lei de Recuperação Judicial ou Falência. Mas vamos lá. Da decisão que decreta a revelia, cabe agravo. E da sentença que julga a improcedência do pedido, cabe apelação. Só que o procedimento de falência ele é bipartido. Então nós temos há quem diga isso, sede doutrinária, há uma fase para análise do cabimento da sentença, o cabimento da falência. E aí você profere uma primeira sentença, uma sentença sobre a possibilidade de ter a falência ou não. Se você decreta a falência, nós teremos uma sentença que julga procedente o pedido de falência, mas contra ela cabe agravo de instrumento. Olha lá. Da decisão, é uma sentença, da decisão que decreta a falência, cabe agravo. E se a sentença for pela improcedência, cabe apelação. Então, lá na aula de
falência, vocês vão aprofundar isso melhor, mas é uma hipótese que é uma decisão que decreta e vai caber eventualmente apelação. Então, exceção feita a esse artigo 100 do agravo da lei de falência, o agravo de instrumento tem como objeto mesmo as decisões interlocutórias. Bom, eu não quero falar do objeto aqui porque não vai dar tempo. Então vamos utilizar de forma bem útil o nosso tempo tratando de outros tópicos. Porque a análise do artigo 1015 vai nos tomar bastante tempo da próxima aula. Então, interposição. A interposição do agravo de instrumento. Aí, meus amigos, geralmente é agravo de instrumento, tá? Tem um outro recurso que é muito parecido, que é o agravo interno. Aí o agravo interno é assim, ó, AG int. Agravo interno. Então, quando eu coloco ali aí, é agravo de instrumento. Então, interposição do agravo de instrumento. A interposição se dá diretamente no tribunal. O que muda em relação à apelação? Na apelação, você interpõe no primeiro grau, para o primeiro grau cumprir o que tem que fazer ali e mandar para o tribunal. O agravo de instrumento, ele é interposto diretamente no tribunal. A doutrina, aqui 1016, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição, com os seguintes requisitos. Já que eu falei dos seguintes requisitos, e eu já havia lido o 1010 lá da apelação, ó, a mesma coisa aqui, ó, incisos do 1016, de menor importância. O nome das partes, esses incisos do 1016 são formalidades, né? Então, tem que cumprir na petição. Nome das partes, exposição do fato, as razões do pedido de reforma ou de invalidação. Só o que tem de importante ali é o inciso 4º, que é o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Porque como o processo originário vai ficar embaixo e você interpõe agravo de instrumento em cima, o relator lá em cima tem que saber a capacidade processual das partes. Então você, agravante, tem que demonstrar que você está interpondo o recurso no nome da parte, você pode fazer isso. Lembrem-se que no agravo de instrumento, os autos originários ficam embaixo e você interpõe caput, diretamente no tribunal. Agravo de instrumento significa que é um agravo, que é um pedido de reforma, de invalidação por instrumento. E o que é instrumento? Cópias. Então, o processado, os autos do agravo de instrumento são formados por cópias. Cópias daquilo que está lá embaixo, na instância originária. Lembrem-se que o agravo de instrumento serve para impugnar a decisão interlocutória. Sendo decisão interlocutória, o processo lá embaixo não chegou ao fim. Decisão que coloca fim é sentença. Só que para impugnar a sentença é apelação. Então, a natureza própria do agravo de instrumento é que ele tramita em paralelo aos autos lá de baixo. Ok? Então, é isso que os senhores têm que saber. E o inciso 4º tem esse sentido, porque o relator, quando pega lá em cima, ele não está vendo os autos lá embaixo. Em sendo autos físicos, né? Porque no processo eletrônico, lá em cima, você já sabe tudo lá de baixo. Mas mesmo assim, você tem que cumprir. Você tem que indicar para o relator quais são os advogados do recorrente, do agravante, quais são os advogados do recorrido. Porque quem vai ouvir o recorrido em contra-razões não é o juiz de primeiro grau, que tem as informações todas. Quem vai ouvir é o relator lá em cima no tribunal, que a princípio não sabe de nada. Então, por isso que você, agravante, tem que mostrar o nome e o endereço completo dos advogados. Aqui é uma questão de capacidade postulatória. Ok? Então, é interposto diretamente no tribunal. Essas formalidades aí introdutórias. Tem mais coisa para falar, mas eu quero voltar à interposição, para a gente fechar a interposição. Pelo fato de ser cabível a interposição diretamente no tribunal, a doutrina costuma dizer o seguinte, que o agravo de instrumento tem efeito devolutivo imediato. Por que efeito devolutivo imediato? Porque transfere
para o tribunal, desde logo o conhecimento da matéria. Ou seja, não tem intermediário. Você não interpõe aqui para esse decisor mandar para um outro. Não, aí não é uma análise bipartida, portanto. Você já interpõe direto em quem você quer que reforme ou invalide a decisão. Então, interposição do agravo de instrumento diretamente no tribunal. O que a doutrina chama de efeito devolutivo imediato. Não tem nenhuma interposição e você transfere desde logo o conhecimento da matéria para o relator. Ok? Para o tribunal. Agora, próximo tópico, formalidade. Fazer tópico por tópico. Formalidades. 1016. Vou botar incisos do artigo 1016, que nós já analisamos. Então essa é a primeira formalidade. Só que eu dizia que a formalidade não acaba por aí. Segunda formalidade é a formação do instrumento. Olha o nome do recurso. Agravo de instrumento. O que é instrumento? Cópia. Evidentemente, o que nós vamos falar aqui agora, ela é temperada, essas exigências, por conta da nossa realidade aqui em Rio de Janeiro, que tem autos eletrônicos. Só que nós não podemos esquecer que o Código de Processo Civil não foi feito para o Rio de Janeiro apenas. Foi feito para o Brasil todo. E nessa análise do Brasil todo, tem localidades que não têm processo eletrônico. Em não havendo processo eletrônico, tem que cumprir o 1017, então, formação do instrumento. Artigo 1017. Todo, como sempre foi, era assim no cenário, na realidade processual anterior, quando não tinha processo eletrônico. Então, já de antemão, eu quero adiantar o que consta do artigo 1017, parágrafo 5º. 1017, parágrafo 5º, que expressamente dispensa essa exigência em sendo processo eletrônico. Porque no processo eletrônico, o relator lá em cima já consegue ter acesso a tudo. Qualquer lugar do mundo você consegue ter acesso ao processo. Então, o que nós vamos ver aqui, do 1017, cópias relacionadas à formação do instrumento, são em autos não eletrônicos. Que aqui no Rio de Janeiro é a exceção. A imensa maioria autos eletrônicos. Então, parágrafo 5º. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1º e 2º do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis à compreensão da controvérsia. Uma faculdade. Porque o relator precisa para ter conhecimento, ele tem, analisando o processo eletrônico. Ok? Agora, tirando essa hipótese de processo eletrônico, o que tem que ser juntado? 1017, formação do instrumento, formação das cópias. A petição de agravo de instrumento será instruída, inciso 1º, são as principais peças do processo. Olha aqui, inciso 1º. Obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação e da petição que ensejou a decisão agravada. A decisão agravada pode ter vindo da petição inicial, ou ter respondido a uma solicitação da contestação, ou ter sido proferida por uma petição intercorrente. Aí cada caso é um caso. Você vai juntar, tendo petição inicial, sempre tem, você junta a petição inicial. Tendo contestação, porque pode ter sido uma decisão provisória, inaudita altera paz. Aí você não vai juntar. Claro que você vai juntar obrigatoriamente aquilo que existia no processo. Tendo contestação, junta a contestação. Tendo qualquer outra petição que tenha a ver com a decisão agravada, você junta ela. Mais o que? Claro, a própria decisão agravada. Os autos são físicos, como é que o relator vai julgar se o juiz lá embaixo julgou certo ou errado, se ele não está vendo a decisão? Da certidão da respectiva intimação. Porque qual é a lógica dessa certidão? Para aferir a tempestividade. 1003. O prazo começa a contar da intimação da parte.
Então você tem que juntar. Lembrem-se que o agravo de instrumento é julgado por quem não está vendo o processo nos autos físicos. Você tem que dar esses dados para ele. E mais o que? As procurações outorgadas pelos advogados. Capacidade postulatória, 1016, inciso 4º, o que nós mencionamos. Ok? Mas não acabamos de falar que tem hipótese que essas peças não existem? Então, basta que o advogado declare que ela não existe. Então, a petição do agravo de instrumento será instruída com a declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1º, feita pelo advogado, sob pena de responsabilidade pessoal. Então não precisa nem cartório. O advogado na petição do agravo de instrumento diz que não está juntando a contestação porque ela não tem, porque não chegou nesse momento do processo ainda. Isso com qualquer peça, tá ok? Inciso 3º diz que pode constar, né, porque vai dizer ele facultativamente, qualquer outra peça. Olha lá, facultativamente com outras peças que o agravante reputar úteis. O inciso 1º diz quais são as imprescindíveis. Petição inicial, contestação, petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, intimação para tempestividade, procuração dos advogados para a capacidade postulatória. Mas você pode juntar alguma outra coisa além disso? Pode. Aí é uma faculdade. Aí é contigo mesmo. Então, facultativamente, qualquer outras peças. Você pode juntar um agravo de instrumento com cópia capa a capa. É muito comum de se fazer quando não é um processo muito grande, para não ter risco de não ter o agravo recebido. Aqui no Rio de Janeiro, quando era processo físico ainda, a gente mandava tirar cópia capa a capa. Bota tudo do processo. Ah, mas são 300 cópias. Mas é melhor do que correr o risco do tribunal encher o saco. Então você facultativamente pode juntar qualquer outra. Para encerrar a aula, a lei fala cópias obrigatórias, a lei fala cópias facultativas ou opcionais. Nós temos uma terceira categoria que foi criada pelo STJ e faz todo sentido, que são as cópias necessárias. E aqui a gente para e termina a aula. São as cópias necessárias. No que consiste essa categoria das cópias necessárias? É porque elas são obrigatórias. Elas são imprescindíveis para a compreensão da controvérsia, mas não estão no inciso 1º. Você imagina, vou dar logo o exemplo pelo avançar da hora. Você imagine que a decisão agravada seja nesse sentido aqui. Tendo em vista o que consta da certidão de número 318, defiro a tutela provisória. Ou indefiro a tutela provisória. Você está gravando. Você tem que juntar petição inicial, os atos de postulação da parte, né? Petição inicial, contestação se houver, petição que ensejou a decisão agravada se houver. E se não tiver? Inciso 2º, só diz que não tem. Mas o quê? Mas a própria decisão, mais a certidão que comprova a tempestividade, mais a procuração para fins de capacidade postulatória. Aí você junta tudo isso que o inciso 1º manda. Como é que o relator lá em cima vai saber se o juiz julgou bem ou mal, se na fundamentação do juízo tem lá, conforme aquilo que consta da certidão, salvo engano, de página 318. Sem o juiz ver, sem o relator lá em cima ver a página 318. Ver o conteúdo da certidão. Conforme parecer ministerial bem lançado às folhas 204/216. Fundamentação per relationem. O juiz está concedendo uma tutela que foi solicitada, ou tá uma decisão interlocutória qualquer, com base na fundamentação do MP, do parecer do MP. E a parte não junta. Como é que o relator lá em cima vai dizer que o juiz julgou bem ou mal se não está vendo aquelas decisões, aqueles atos processuais? Então, não é uma peça obrigatória, porque não está expressamente no inciso que chama de obrigatório, mas também não é facultativa, estamos de acordo? Porque o relator não consegue decidir se não tiver essas peças. Então o STJ chamou de cópias necessárias. Ok? E se o sujeito não trouxer essas peças? A obrigatória e a necessária. Facultativa é a mera opção, né? Se o cara tem que trazer e não traz, olha o que diz o parágrafo 3º. Antigamente era ferro na boneca, né? Tem que trazer, não trouxe, não recebe. Olha o parágrafo 3º do próprio 1017. Na falta da cópia de qualquer peça, ou no caso de algum vício de que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento,
Deve o relator aplicar o disposto no 932, parágrafo único. Qual é o disposto no 932, parágrafo único? Intimação do recorrente para sanar o vício em 5 dias. É a hipótese de sanabilidade dos vícios processuais no âmbito do tribunal. Ok? Então tá visto aí as formalidades. Temos que falar dos efeitos, mas não dá tempo, porque nós temos uma peculiaridade quanto ao efeito regressivo. Muito basicamente. Então vou avançar aqui. Efeitos. Quer ver? Os senhores vão ver. Efeitos. Em primeiro lugar, tem o efeito devolutivo. Até falei. Efeito devolutivo imediato. Não muda nada. Quanto ao mais, aplica-se o 1013 do CPC sobre a apelação. Não tem efeito suspensivo. Então, segunda consideração, sem efeito suspensivo. O que a gente tem para falar sem efeito suspensivo? Artigo 995. A regra é não ter efeito suspensivo, a não ser quando a lei atribui. Mas aqui a lei não atribuiu. Pega lá para ver 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020. Você não vai ver nada falando sobre efeito suspensivo do agravo. Ele não tem efeito suspensivo. Mas pode a parte conseguir? Pode. Tudo que nós já vimos. Efeito suspensivo ou peiudices. É o que resta. 995, parágrafo único. Vai ter que comprovar os requisitos da tutela de urgência. Fumus boniuris, periculo e mora. Lembrem-se que a tutela da evidência é no caso da apelação. Ok? Então, 995, parágrafo único. E o terceiro, que eu peço para que os senhores me lembrem de começar a próxima aula, é o efeito regressivo. No artigo 1018. Efeito regressivo, artigo 1018. Aí temos uma graçola para ver aqui da lei que não dá para ver no tempo que nos resta aqui. Então eu estou tomando a minha nota aqui. Processo Civil 3, efeito regressivo, mais o objeto da apelação, artigo 1015. Ok? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Qualquer dúvida aí, coloquem aí, senão vamos encerrar a aula. Os senhores estão aí? Valeu, Marcelo. Boa semana também. Um abraço a todos. Se cuidem. Boa semana. Deu para ver bastante coisa hoje. Próxima aula tem mais. Então é isso. Galera, um abraço para vocês aí. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Vou derrubar aqui. Boa noite. Boa noite, querida.